Olá, tudo bem com você? Bem, esta semana eu tive uma forte gripe, que não conseguia ler e escrever. Tive que ficar deitado o tempo todo. De ontem para hoje eu estou bem melhor. Além do mais, teve os preparativos para o Aventuri. Acabei não podendo fazer a lição de forma didática. E as notícias que temos é que de quinta para sexta à noite choveu muito. Inundou as barracas, molhando colchões e cobertas, e a prefeitura parece que vai fornecer cobertas e colchões, graças a Deus. Então vamos orar e pedir que Deus limpe o céu sobre eles e possam realizar o evento com segurança. Quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, nós te damos graças por tudo. Senhor, nós clamamos que o tempo melhore em Ituporanga, onde está sendo realizado o Aventuri por milhares de crianças e famílias. Muitos tiveram suas barracas tomadas pelas chuvas, molhando suas cobertas, colchões e tudo que tinham. Senhor, por favor, que sua mão cubra esse local com sua proteção, os protegendo, e que eles possam agradecer, louvando por sua graça. Nós te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, se vocês ouvirem barulho lá de fora, não levem a mal, eu não posso silenciar. Vou fazer um resumo bem rápido da lição, para não passar em branco. A missão de Deus, minha missão. Na semana passada, estudamos a missão de Abraão em sua obediência e fé. Esta semana a lição aponta quais são as desculpas que apresentamos para não cumprir a missão. Isso é estranho porque Ellen G. White escreveu: um verdadeiro convertido nasce para o reino de Deus como missionário. Então é natural que quem aceitou Jesus como seu Salvador adore a verdade e quer testemunhar o que transformou a sua vida, seu coração, e vai testemunhar seja aonde for. Bem, mas temos alguns que vão dar desculpas para o não fazerem. Por isso a lição traz o caso do profeta Jonas, também conhecido como profeta fujão. Nós temos o verso principal, Isaías 6:8, onde podemos ver um profeta que aceitou o chamado de Deus, e em Jonas, um profeta que quis fugir do chamado. Jonas quis fugir, Isaías aceitou de pronto. E aqui no verso principal diz assim, em Isaías 6:8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Seria muito bom que nós pudéssemos ser como Isaías e dizer: Senhor, estou aqui, faça de mim um servo, um instrumento da vossa vontade, da vossa palavra, que nós possamos ser um canal de bênçãos. Que não façamos como Jonas, que teve que ser praticamente empurrado por Deus para a sua missão. Deus chamou Jonas para ir a Nínive e pregar contra a sua grande maldade. A linguagem usada nessa passagem é semelhante à utilizada por Deus com Abraão, a respeito de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18, 20 e 21. Mas Jonas não era como Abraão e Nínive, não era como Sodoma e Gomorra. Nós temos semelhanças e diferenças. Em ambos os relatos, Abraão amava as pessoas de Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu por elas, pediu que, se fosse possível, elas fossem salvas e que não havia mais como evitar o juízo divino. Somente Ló e suas filhas
que foram salvas da destruição. Porque aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra já haviam ultrapassado o limite do pecado contra o Espírito Santo. O que é diferente em Nínive, que aceitou a pregação de Jonas. Só que Abraão, ele intercede por Sodoma e Gomorra. Jonas odiava os ninivitas, assírios, e não queria trabalhar em favor deles, para que eles pudessem ser convertidos, os levando ao arrependimento. Sodoma e Gomorra não foram salvas, porque não havia mais o que fazer por elas. Nínive aceitou a mensagem e foi salva. Veja que Deus é o mesmo Deus que condenou Sodoma e Gomorra e o Deus que salvou Nínive. Eu gosto de citar Nínive e também a prostituta de Rabi de Jericó e outros exemplos do Antigo Testamento, que Deus é o mesmo, tanto do Antigo Testamento como do Novo. O Deus do Antigo Testamento é um Deus da graça, da misericórdia, do perdão, da restauração do homem. Assim como o Novo Testamento, nós temos Jesus, é o Deus encarnado, é a personificação de Deus na terra. Ele perdoa, ele abraça, ele ama, ele acolhe, mas ele também condena. Ele também tem atitudes de juízo, como um juiz, sendo ele mesmo o nosso Salvador, o juiz e advogado, mas que finalmente nós veremos a destruição dos ímpios com Satanás no lago de fogo. Então também o caso de Ananias e Safira, no livro de Atos, é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento. É um Deus que concede a oportunidade, é um Deus que oferece a salvação, é longânimo. Ele dá tempo aos pecadores para se arrependerem. No domingo, nossas desculpas, medo. A lição trata de algumas desculpas. Uma é o medo e a outra são as ideias falsas. A outra a inconveniência e conflitos desconfortáveis. E encerra a quinta-feira com Isaías. Medo. Por que Jonas tinha tanto medo de pregar aos ninivitas? A lição dá uma explicação no final do texto de domingo. Os assírios também eram implacáveis em seu relato da conquista da Babilônia. Senaqueribe se vangloriou de haver enchido as ruas com os seus habitantes jovens e velhos. Esculturas em relevo encontradas durante as escavações retratam cenas de soldados empalando vítimas. Eles atravessavam o corpo das pessoas com uma vara, com um pedaço de pau. Isso é empalamento, é algo terrível. Eram as pessoas com as quais ninguém gostaria de encontrar. Não eram avessas ao uso da violência, nem da crueldade gratuita. Jonas deve ter tremido de medo. Você pregaria para terroristas, para assassinos, traficantes? Tente se colocar no lugar de Jonas. A ordem de Deus é que ele fosse a capital do império mais sanguinário da história. Um povo que oprimia Israel frequentemente. E Deus mandou que Jonas fosse para lá e pregar para aquelas pessoas. Mas o que Jonas queria mesmo era ver as pessoas punidas e castigadas. Então realmente, dá até para entender a reação de Jonas. Ele então, em lugar de ir para Nínive, ele toma um navio para o lado oposto para fugir. Queria ir para Tarsis e não para Nínive. A história nós já conhecemos muito bem. No navio, nós vemos ali algumas crenças, inclusive ideias de Baal. Jonas era um ser humano e ele tinha as suas ideias equivocadas. Naquele tempo eles achavam que os deuses eram regionais. Então cada região tinha um deus e os deuses muitas vezes eram colocados à prova.
Quando um povo invadia uma outra região e dominava aquelas pessoas, isso queria dizer que o Deus daquele povo era mais poderoso do que o Deus daqueles que foram derrotados. Então achavam que havia Deus os rejeitado e que nos mares ali estavam os demônios. E Jonas, então, quando aquela tempestade que começou a ameaçar de colocar o navio a pique, afundar o navio, Jonas disse: me joguem no mar e tudo vai ficar bem. Como se pudesse emplacar a ira dos demônios ou dos deuses, jogando Jonas no mar. E de fato, ele foi atirado ao mar. Só que nós sabemos pela história que um grande peixe não era uma baleia, era um grande peixe, é o que diz a Bíblia. E existem peixes capazes de devorar seres humanos. De qualquer forma, Deus é que providenciou aquele peixe. Tem gente que não acredita nessa história. Eu acredito. As pessoas esquecem de que Deus está por trás das histórias. É o Deus Criador do universo, o Todo-Poderoso. Então Ele pode fazer o que bem entender. Agora, como Jonas sobreviveu dentro da barriga do peixe? Pode ter sido uma bolha de oxigênio, um bolsão de ar que se formou ali dentro. Foi uma situação muito complicada. Imagine você dentro da barriga de um peixe, as profundezas do mar, tudo escuro, um local fétido, sem saber o que iria acontecer com sua vida. E naquele local, naquelas circunstâncias, Jonas se arrepende. Jonas volta para Deus. Ele então aceitou a sua missão e Jonas foi jogado na areia. Embora sejamos instruídos a nos manter no mundo, mas fora de seus prazeres mundanos, o nosso foco deve estar em como levar a esperança e as bênçãos divinas aos necessitados. E naquele momento, os necessitados da pregação do profeta Jonas eram os ninivitas. Jonas, primeiramente, ele corre de Deus e foge. Quando Deus o chama, depois ele corre em direção de Deus em busca de perdão e reconciliação. Jonas passa a ter sua vida alinhada com a vontade de Deus. Ele prega, testemunha como Deus queria que ele fizesse. Finalmente, como a lição também aqui nos traz, Jonas pregou aos ninivitas, disse que Deus iria castigá-los se eles não se arrependessem. E foi lá para um pequeno morro, construiu uma barraca e ali se sentou. E ali ficou esperando o fogo descer dos céus, achando que os ninivitas não se arrependeriam. Mas aconteceu algo maravilhoso. O rei se converteu, o povo se converteu, todos jejuaram, aceitaram a pregação de Jonas e se arrependeram. E a cidade foi poupada. E veja que curioso, Jonas não ficou satisfeito com isso. Ele ficou chateado. Ele ficou indignado com Deus. Ele pode ter até passado a visão dele por um falso profeta. Jonas não sabia que era uma profecia condicional, que se eles se arrependessem, a destruição não viria. Era uma profecia condicional, mas Jonas ficou irritado, chateado, frustrado com Deus. Então, ele pega no sono e fica muito quente naquela hora, naquela região. E Deus faz crescer uma abobreira para fazer sombra sobre ele. E Jonas fica contente com aquela sombrinha ali. E Deus permite que um animal, um bicho, uma larva, que devorasse aquela abobreira. E Jonas, mais uma vez, ficou indignado, achando que deveria até morrer, porque Deus não mata logo. Então Deus, como um bom psicólogo, só pergunta: por acaso essa tua ira tem sentido? Você ficou chateado? Você ficou chateado com a abobreira ter murchado e ter sido comida, sendo que você nem a plantou? Já em Nínive, há milhares de pessoas,
mais de 100.000 pessoas. Era uma grande cidade, para os padrões da época. Ele fala até dos animais que havia lá, porque Deus também ama os animais. Ou seja, Deus conhecia cada uma daquelas pessoas. Deus as viu ser geradas, nasceram, cresceram. Deus as conhecia. Jonas teve dó de uma obreira. Deus não podia se compadecer de pessoas, seres humanos que estavam naquela cidade, pessoas que não sabiam nem como, diz Deus, a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Portanto, não tinham revelação como Jonas tinha, não tinham conhecimento da verdade como Jonas tinha de Deus. Eu entendo que quem cala consente. Jonas deve ter ficado realmente reflexivo com respeito a essas perguntas de Deus, essa fala de Deus. Jonas queria que Deus reagisse com a sua vontade e não com a vontade de Deus. Bem, que a nossa vontade se submeta à vontade divina. E eu quero encerrar esse nosso comentário lendo Isaías 6, 1-8. Um profeta que agiu e reagiu de modo bem diferente do profeta Jonas. Isaías, bem, mas jamais devemos condenar o profeta Jonas, porque quem nunca teve medo? Quem nunca teve ideias equivocadas? Quem nunca ficou frustrado com uma resposta de Deus que não correspondia à sua expectativa? Então somos todos seres humanos, mas que nós realmente possamos imitar Isaías, que diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. E então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías, comissionado pelo Senhor, e então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que texto lindo! Quer dizer que Isaías, como todo pecador, que está na presença de Deus, percebe sua pecaminosidade, sua limitação, sua fragilidade, mas em lugar de dar desculpas, de fugir, de correr da sua missão, ele se coloca à disposição, depois de ter seus pecados perdoados, depois de ter a sua limitação resolvida. Ele diz: Senhor, aqui estou eu, envia-me a mim. Que a nossa postura, que a nossa reação seja a mesma do profeta Isaías. Não a de Jonas, no momento que estava realmente fugindo de Deus, mas a de Isaías, de prontidão, de disposição, de boa vontade para servir. Se Deus chamar você para a sua missão, não fuja, saiba que é a melhor coisa para a sua vida. E se você está com medo,
Vai assim mesmo, com medo. Saiba que Deus vai habilitar você, vai lhe dar dons necessários para a sua missão, vai lhe dar coragem e disposição para cumprir a missão de Deus. É a melhor coisa que podemos fazer em nossa vida. Deus nos ajuda para termos a coragem de servir independente das circunstâncias. Amém, Senhor Jesus. Desculpe as minhas paradas, mas eu estou com tosse. Inclusive lacrimejando, forçando a leitura. Mas eu vou melhorar mais ainda. Nos veremos na próxima lição. A lição número 6, motivação e preparo para a missão. Até lá, se Deus permitir.